paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui na nossa quarta aula. Isso mesmo, a quarta aula do curso Chamada Ministerial. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho amado Jesus que mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui dando continuidade a esse estudo maravilhoso do qual o Senhor tem falado muito comigo e tenho certeza com teu filho e tua filha também. Continue nos mostrando, Pai, como deve ser, como devemos fazer, para que não venhamos correr o risco de agirmos de acordo com a vontade de ninguém, mas somente de acordo com a tua vontade. A chamada, mostra qual é a nossa, mostra qual é a do teu filho e da tua filha e direciona-nos a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na última aula, estávamos falando sobre alguns, homens de Deus aí, das suas chamadas, e eu falei que começaria essa quarta aula falando sobre o chamado de Isaías. A chamada de Isaías deu-se em meio a uma visão maravilhosa. Para você ver como é diferente de pessoa para pessoa, Para que não há uma regra, não é algo assim que tem que ser igual para todo mundo. Tem gente que impõe uma regra para a chamada. Não, tem que ser dessa forma, não existe. A gente já viu aqui como foi a chamada de Noé, nós já vimos aqui como foi a chamada, nós estamos vendo como é a chamada de Isaías. Nós precisamos entender que cada um tem a sua forma, Deus tem a sua forma de chamar cada um para o seu ministério. A chamada de Isaías deu-se em meio a uma visão maravilhosa. Isaías conta-nos que um dos serafins tocou os seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, e que a voz do Senhor lhe disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Repito, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Não se apresentou antes de ter sido visitado dessa maneira tão especial pelo Senhor e de ser por ele qualificado para a sua missão. Que forma linda, tremenda, impactante de a chamada aí do profeta Isaías, Essa visão marca todo o ministério profético de Isaías, o que é demonstrado ao longo do seu livro. A chamada de Isaías é muito semelhante à chamada neotestamentária. O pregador precisa conhecer a justiça de Deus e a necessidade do pecador e da redenção em Cristo Jesus. Agora, vamos falar sobre o chamado do profeta chorão, Jeremias. Jeremias narra que em detalhe a sua chamada no primeiro capítulo do seu livro. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas que sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irá, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca. Segunda parte aqui impactante, curiosa, de que Deus usou para chamar profeta. Isaías, brasa de fogo na boca. Jeremias, Deus tocou, estendeu a sua própria mão e tocou na boca de de Jeremias. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Olha,
Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Leia isso lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo de 4 a 10. Tremendo aqui a chamada de Jeremias. Talvez Deus já esteja aí chamando você. Deus já tenha falado contigo qual é o teu chamado, qual é a chamada dele na sua vida. E você está ainda em dúvida de que, meu irmão e minha irmã? Vamos acordar, não vamos mais reter essa chamada maravilhosa de Deus em nossas vidas. O chamado dos 12 apóstolos. No Novo Testamento, o Senhor Jesus chamou pessoalmente a cada um dos 12 apóstolos. Houve um momento, inclusive, em que ele fazia parte de um número bem maior de discípulos. Porém, o Senhor Jesus fez questão de separá-los novamente e fazer uma designação específica, chamando-os a partir de então de apóstolos. Vejamos o texto, lá de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 16. Naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Nós vamos entender aqui que às vezes a gente mistura apóstolos com discípulos. A gente fala os discípulos de Jesus e menciona os 12. Não. Jesus tinha muitos discípulos, inúmeros discípulos. E desses inúmeros discípulos, ele separou 12 apóstolos, que são os apóstolos que nós conhecemos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, esses foram tirados do meio dos discípulos e chamado como apóstolo. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Veja bem, Judas, quando Jesus o chamou, não era traidor. Jesus não chama traidor. Jesus não quer traidor no ministério. Judas se tornou traidor. Amém? Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Reflita sobre isso. Dá até uma pregação aqui, mas nós não vamos alongar. Amém? Métodos do chamado. Estes 12 judeus, que foram os apóstolos, mudariam o curso da história da humanidade. Olha a responsabilidade desses 12. A maioria deles e outros que seriam chamados posteriormente haveriam de crescer com o próprio sangue, haveria de escrever com o próprio sangue algumas páginas da história. Por esse motivo, justifica-se o empenho do Mestre Divino em chamá-lo e prepará-los. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 17. O chamado de Paulo. O arrogante Paulo se considerava justo diante de Deus, pela justiça da lei, Filipenses capítulo 3, versículo 6, e achava que matando os cristãos estavam prestando grandes serviços a Deus. Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 1 e 3 e capítulo 9, versículo 1 e 2, não seria qualquer chamada que iria mudar sua vida e seus propósitos, né? Não seria ali qualquer chamada, qualquer ser humano como ele ali que ia convencê-lo, né, de que ele tinha um chamado de Deus na vida dele. Por isso o Senhor Jesus providenciou uma chamada inusitada para Paulo, para um perseguidor,
transformando um perseguidor num seguidor. O impacto daquele encontro com o Senhor Jesus foi tão marcante que o transformou completamente. Atos capítulo 9, versículo de 3 a 19. A conversão de Paulo tornou-se o acontecimento mais importante desde Pentecoste até os dias de hoje. Tanto que está narrada 3 vezes no livro de Atos. Atos 9, de 1 a 18, Atos 22, de 1 a 11, Atos 26, de 12 a 18. Logo após essa extraordinária conversão, Paulo já começou a testemunhar de Cristo. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Leia isso em Atos capítulo 26, versículo 19. Método indireto. Deus não somente chamou de forma direta, mas também vemos na Bíblia que ele usou o método indireto como grande objetividade. O método indireto pode envolver pessoas, como também circunstância. Por exemplo, o chamado de José. Ainda moço, José teve alguns sonhos que indicavam sua proeminência, a sua liderança sobre seus irmãos. Porém, não se tratava de uma chamada definitiva. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam-se e inclinavam-se perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás como efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 12 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinaremos perante a ti em terra? Seus irmãos, que tinham ciúme do pai, no entanto, consideravam o caso consigo mesmo. Gênesis 37, versículo de 5 a 11. Analisemos as fases da vida de José. A. Odiado e vendido pelos seus irmãos. B. De filho transformado em escravo. C. Acusado injustamente, tornou-se prisioneiro no calabouço do rei egípcio. E D. De prisioneiro é levado a primeiro-ministro do Egito. Vamos dar uma pausa. Na quinta aula, nós vamos mencionar métodos e chamados, vamos dar continuidade a esse estudo. Só na quinta aula vamos dar uma paradinha aqui. Até lá, a paz do Senhor!